E aí, hoje a gente vai explorar um pouco o universo da metodologia científica. E olha, vamos ver que isso é bem mais do que um monte de regra chata. Na verdade, é como uma caixa de ferramentas, sabe? Super poderosa e até criativa, para a gente entender melhor o mundo à nossa volta. Tudo, mas tudo mesmo, começa com uma pergunta. Sabe aquela curiosidade que bate? Pois é. Só que o caminho entre ter uma dúvida e chegar numa resposta que seja de fato confiável, bom, esse caminho tem método. É um processo bem estruturado. E é importante entender que esse caminho não é uma estrada reta, uma via única. Pensa mais como se fosse uma rede cheia de trilhas diferentes. E o primeiro passo, que é fundamental, é justamente saber escolher qual trilha pegar. Ok, mas o que é esse tal de método científico na prática? Bom, no fundo, é basicamente isso: uma forma organizada de transformar uma simples curiosidade em algo concreto, algo que a gente pode verificar. É o que garante que a conclusão a que se chegou não foi um chute, um acaso, mas sim o resultado de um caminho lógico, transparente. Beleza. Então, a primeira grande decisão a se tomar é qual vai ser a língua da pesquisa. Basicamente, a gente tem duas grandes opções aqui. A gente pode falar a língua dos números ou a gente pode falar a língua das histórias. De um lado, a gente tem a pesquisa quantitativa. Essa é a que lida com números, ela usa questionários, testes, coisas assim. Geralmente para muita gente, para achar padrões e poder generalizar. Já do outro lado, tem a qualitativa. Essa usa entrevistas, observação. O foco é mergulhar bem fundo em poucas experiências para entender o significado delas. É como se uma quisesse desenhar um mapa completo, enquanto a outra quer explorar um pequeno pedaço desse mapa com uma lupa, sabe? E sobre essa escolha, a pesquisadora Débora Diniz tem uma sacada genial. Ela fala que, olha, não adianta ficar nessa briga acadêmica de qual método é melhor. O que importa de verdade é encontrar a ferramenta certa para a sua pergunta, aquela que se encaixa no seu estilo, que faz sentido para você e que, por que não, até dá prazer de usar. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Porque, e se não for preciso escolher entre um e outro? E se a gente pudesse juntar a força dos números com a profundidade das histórias? Pois é, quando essas duas abordagens se encontram, o resultado pode ser algo poderoso, até inegável. Uma forma bem legal de fazer isso se chama pesquisa de métodos mistos sequenciais. A lógica é bem simples, na verdade. Primeiro, se usam os números, a pesquisa quantitativa, para desenhar um mapa geral e identificar os pontos que mais chamam a atenção. E depois, com esse mapa na mão, se vai até esses pontos para ouvir as histórias, para entender o que de fato está acontecendo ali. A própria Débora Diniz traz um exemplo incrível disso. A equipe dela fez um censo gigantesco, um levantamento de dados enorme em todos os manicômios judiciários do Brasil. Imagina só, eles analisaram os registros de cada pessoa internada no país. E aí, no meio daquela montanha de dados, um número, um único dado se destacou. Era um ponto totalmente fora da curva. E foi assim que eles chegaram até a Zefinha, uma mulher que estava esquecida pelo sistema há décadas. Ela não foi um caso achado por acaso. Ela era literalmente o rosto humano por trás da estatística mais fria e cruel daquele censo todo. E o que a equipe fez com a história dela tem um nome. É um estudo de caso heurístico. A ideia é exatamente essa: pegar uma única história, que foi descoberta por causa dos números, para jogar luz numa realidade muito, mas muito maior. A história da Zefinha contou uma verdade sobre o sistema que planilha nenhuma, número nenhum conseguiria mostrar sozinho. Só que pesquisa não é só número e dado, né? Vamos ver agora que também tem muito de criatividade, de empatia e, por que não, de uma certa ousadia. É isso aí. A verdade é que os métodos podem ser tão criativos e humanos quanto as perguntas que a gente faz. Pesquisar não é só seguir um roteiro, um manual de regras. E a Débora Diniz conta uns exemplos sensacionais disso. Pensa só, gravar um vídeo falando italiano, traduzido pelo Google para conseguir achar uma pessoa para pesquisa. Ou então, passar 6 meses numa ala de prisão, só observando, sem fazer uma pergunta sequer. Ou usar desenhos, poemas, são todas ferramentas de investigação. Cada pergunta pode pedir um jeito totalmente diferente de escutar. É exatamente isso. Essa ideia de ser uma mosquinha na parede. Às vezes a informação mais potente não vem de uma pergunta que a gente faz, mas sim da nossa capacidade de só estar ali, de observar, de testemunhar em silêncio.
E tudo isso leva a gente para o ponto principal. Porque todos esses métodos, desde o senso gigante até a escuta silenciosa, não servem só para a gente entender o mundo. Eles podem e devem ser ferramentas para, de fato, transformar o mundo. Sabe aquela ideia de que a ciência tem que ser 100% neutra para ser considerada válida? Muita gente pensa assim, mas a Débora Diniz vem e propõe um outro jeito de olhar para isso. Ela diz que faz ciência exatamente por não ser neutra quando o assunto é injustiça. Para ela, o rigor do método científico é o instrumento mais confiável, mais poderoso que existe para a gente poder desafiar e, quem sabe, transformar as realidades que a gente sabe que precisam mudar. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se a metodologia é essa caixa de ferramentas tão poderosa, talvez o passo mais importante seja a gente definir o que a gente quer construir com ela. E essa é a pergunta que fica, né? Quais são as perguntas que a gente precisa fazer para ajudar a criar a mudança que a gente quer ver?